Ainda de pé, queridos, vamos abrir nossas Bíblias, né? Em Deuteronômio, no capítulo 26, a partir do verso 1. Deuteronômio 26, a partir do verso 1. Vocês vão ver que tem tudo a ver com o que foi estudado aqui hoje. Meu Deus do céu, como Deus é tremendo, gente. Deus, quando Ele quer falar, Ele fala mesmo. Ele fala. Diz assim a palavra de Deus: e será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuires, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o teu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente. Porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti, a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, continua falando, Senhor, esta é a oração, continua nos falando a tua palavra. Continue, ó Deus, nos ensinando, porque o Senhor já começou desde o início desta manhã, nos ministrando, Senhor, através da Escola Bíblica Dominical, e falando do mesmo assunto, e falando da mesma forma. Portanto, meu Pai, Teu Espírito tem liberdade aqui, entre nós, para dizer aquilo que bem entender, da forma como quiser falar. Senhor, eu sou Teu vaso, vaso de barro, caco entre os cacos, ó Deus. Peço pela Tua misericórdia sobre mim. Deus, tem misericórdia de mim, para que eu ministre ao Teu povo aquilo que Tu queres falar. Somente isso e nada mais. Tua é a glória, Teu é o louvor. Em nome de Jesus te adoramos. Amém. Amém. Podemos sentar, queridos. Meus amados, é muito interessante quando o Senhor Deus quer nos ministrar, Ele quer nos falar a sua palavra. E é muito interessante como isso acontece às vezes. Nós estamos em plena Páscoa, hoje é domingo de Páscoa, e eu estava falando com Deus, falando: Senhor, eu poderia pregar qualquer outra mensagem, mas eu queria tanto ministrar, eu queria falar da Páscoa nesse domingo. Como já foi falado aqui, né, isso é tudo pura tradição, né, é evidente que
essas datas não coincidem, mas a tradição diz, separou esse momento, separou esses dias no calendário para que nós pudéssemos comemorar este evento tão importante. E aí eu pedi a Deus que Ele me permitisse ministrar ao povo dele sobre este evento. E Deus me deu esta mensagem dentro da nossa leitura diária da igreja que fazemos, que está aqui nesse texto que acabamos de ler em Deuteronômio 26. Amados, com toda certeza, todos nós aqui já ouvimos inúmeras mensagens sobre Páscoa, num domingo de Páscoa principalmente. Todas elas muito válidas, lícitas, perfeitas, palavras de Deus para todos nós. Mas hoje eu queria trazer um outro tipo de enfoque. Eu queria hoje, o que Deus colocou no meu coração é que eu ministrasse sobre o tema, mas que levasse a igreja a uma outra compreensão da qual todos nós, sem exceção, nos esquecemos. E o entendimento correto deste fato, ele vai fazer total diferença na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus. E é por isso que eu peço a atenção dos irmãos sobre este tema, sobre este assunto que nós vamos dissertar agora, que nós vamos falar. A meditação desta manhã tem como objetivo único fazer-nos avaliar o impacto dessa preciosa verdade, tá? O significado da Páscoa em nossas vidas. E a partir desse entendimento, nós meditarmos dentro dessa avaliação que vamos fazer, porque ela vai nos mostrar realmente se nós compreendemos ou não qual é o significado da Páscoa, a magnitude deste acontecimento, se compreendemos e da forma como compreendemos qual é a nossa reação diante desse grande acontecimento. Porque se nós entendemos por que nós reagimos de uma forma tão fria com Deus dentro desse contexto. Então, o foco da mensagem de hoje é exatamente este. Se nós entendemos o que significa a Páscoa, se realmente nós temos a compreensão que nos foi trazida por outros mestres que pregaram nos seus púlpitos, que falaram da importância deste evento em nossas vidas, por que reagimos com tanta frieza, irmãos, diante disso? Então, o foco da mensagem é esse. Não necessariamente entendermos o significado da Páscoa, né? Toda a simbologia carregada dentro da Páscoa judaica, e quando ela aponta para os nossos dias, nós vamos falar sobre isso, mas o foco é pararmos agora, nesse momento, e refletirmos sobre, puxa vida, eu entendo o que a Páscoa significa para mim, qual é o impacto dela na minha vida, qual é o significado dela na minha vida, mas por que a minha reação é tão fria diante disso? Ok? Esse é o ponto que eu gostaria de deixar claro aqui para os irmãos. E o interessante, irmãos, que a mensagem, o texto que eu acabei de ler agora, é a conclusão da mensagem. Eu já comecei pela conclusão, né? E a partir daqui agora, vamos meditar um pouquinho, até chegarmos a entender essa conclusão da forma como o texto foi colocado para nós aqui. Então vamos entender primeiro o que é a Páscoa judaica, como é que ela foi instituída, e a partir daquela determinação dada por Deus a Moisés, tá? O que significa, o porquê da Páscoa judaica e da forma como ela foi colocada. Então, quem desejar abrir, pode abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12, a
partir do verso 3, que nós vamos entender, foi quando a Páscoa foi instituída por Deus. Então Deus dá uma ordem para Moisés. Aí o texto começa assim a partir do verso 3. Diz assim as Sagradas Escrituras: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então, tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta, conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Prestem atenção nos detalhes. Tá? E tomará o sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a palavra do Senhor. Prestem atenção, é Deus, todos esses detalhes, é Deus que está dando. Isso aqui não é invenção de Moisés. Moisés só escutou as determinações de Deus e as cumpriu. Passou para o povo, para a congregação, porque a ordem é o seguinte: Moisés, fala a congregação. Agora você vai falar isso aqui. As regras são essas. No verso 12, e continuando, verso 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Preste atenção nisso. E este dia vos será por memória. E celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, Deus aqui chega para Moisés e fala assim: Moisés, fala à congregação isso. E ele dá todas as regras. Ele mostra os detalhes de como ele quer que a Páscoa seja celebrada. A Páscoa judaica, que eu estou dizendo aqui. Então agora vamos começar a identificar quais são os pontos principais dessa Páscoa, para depois falarmos sobre para o que ela aponta. E todo mundo aqui sabe, através das muitas pregações que nós ouvimos, mas é necessário nós passarmos por este caminho para chegarmos na conclusão que nós já demos, para que nós possamos entender o que Deus quer nos falar nesta manhã. Ele está falando, desde a EBD ele está falando. Bom, em primeiro lugar, lá nos versos 3 e 4, nós identificamos o que? A Páscoa judaica é uma festa familiar, porque está voltado para a família. Ele fala de um cabeça do chefe da casa junto com aqueles que estão naquela casa.
Então, este texto, no versos 3 e 4, nos permite perceber que no plano de Deus, a melhor base para se experimentar a salvação é a família. Este é o núcleo central a partir de onde o Senhor deseja projetar a sua bênção para toda a humanidade. Lembre-se quando ele falou para Adão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse núcleo que o diabo hoje tenta destruir com todas as suas forças, solapar os alicerces da família, é porque ele fazendo isso, ele quebra essa sequência de que essa salvação, de que esse pensamento alcance todo mundo, todas as pessoas no mundo. Então a primeira coisa que nós identificamos é que esta Páscoa é para a família, ou a partir da família para o mundo. O outro ponto importante que nós vemos também, lá no verso 5, é que o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem defeito, né? Ou seja, perfeito. O terceiro ponto que nós vemos, eu não vou bater muito em cima, porque todo mundo está completamente já instruído sobre a simbologia, tá, de tudo isso. Então, o terceiro ponto é que tinha de ser separado 4 dias antes do sacrifício, ou seja, tudo começava no dia 10, quando o pai, o chefe da família, ia lá no rebanho e escolhia um cabrito, um cordeiro, sem mácula, sem mancha, perfeito, e guardava esse animal até o 14º dia, 4 dias de preparo. Vão prestando atenção em tudo isso, prestem atenção nos detalhes. Então tinha de ser separado 4 dias antes do sacrifício e deveria ser imolado por toda a congregação. Veja bem, no final, no 14º dia, no crepúsculo, esse animal era imolado por toda a congregação. Quarto ponto: deveriam passar o sangue deste cordeiro em ambas as ombreiras da porta. Versículo 7. Quinto ponto: o acompanhamento desta Páscoa deveria ser com ervas amargas. Isso tem significado também. Está lá no verso 8. As ervas amargas os fariam lembrar dos duros tempos sob o jugo egípcio. Sexto ponto: o cordeiro deveria ser assado no fogo e todo ele deveria ser consumido. Nada poderia sobrar pela manhã. Estou lá nos versos 9 e 10 desse texto que nós lemos. Agora preste atenção: se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimada no fogo. Ou seja, todo aquele animal, ele tinha que, quando chegasse na manhã, ele não existiria mais, ele teria sido todo ele consumido, ou através das pessoas comendo ele, ou se sobrasse, ele deveria ser queimado no fogo, até não ter mais nada dele. Vamos em frente. Verso 7, verso 11, que é o sétimo ponto: o cordeiro deveria ser comido apressadamente. Gente, isso são instruções de Deus. Instruções de Deus. Vocês vão fazer essa celebração, mas vão fazer ela com pressa. Vocês vão comer essa carne com pressa. Vocês vão tomar essas ervas amargas e vão comer este pão com pressa. Vestidos, calçados, olha só como é que Deus é detalhista. Vocês vão estar vestidos, calçados, tá? Já com o cajado ou o bordão na mão. Todo mundo sabia que antigamente os viajantes andavam com aquele bordão para auxiliá-los na caminhada. Então o camarada já tinha que estar segurando o bordão. Toda a família deveria estar vestida. A pressa era tanta, e aí poucas pessoas entendem isso, que o pão não era levedado, ou seja, não tinha fermento. Mas por que esse pão não tinha
fermento, porque não deu tempo de colocar fermento nele. Era tão apressado, era tão rápido que tinha que acontecer, que não dava tempo de levedar o pão. Por isso que o pão é sem fermento. 8º ponto. Para que acontecesse a libertação do povo, isso está lá no verso 12, os primogênitos dos egípcios deveriam morrer. Então, fica um link de que para que haja libertação, alguém tem que morrer por ela. No caso, todos os primogênitos do Egito morreram. 9º ponto, está lá no verso 13. Aquele que estivesse na casa, cujos umbrais estivessem manchados com sangue, não sofreria o juízo daquele dia. Tem um juízo, sempre teve. Mas aqueles que permaneceram na casa, com sangue nas vergas das portas, não sofreu aquele juízo. Entendem? Se eles tivessem saído da casa, sofreriam o juízo. Mas como ficaram dentro da casa, porque esta foi a ordem, fiquem dentro da casa, não saiam dela. Então, o texto áureo que nós lemos agora há pouco, ele corrobora com tudo isso. Tá? Como eu falei, ele é uma conclusão, tá? Da mensagem que nós estamos tentando colocar aqui para os irmãos. Então, lá no verso 5 do texto que nós lemos, voltando ao texto áureo, então testificareis perante o Senhor teu Deus, e dirás, arameu. De quem está se referindo? Está se referindo a Abraão. Abrão, no caso, ele era arameu, era de Arã. Então está se referindo à pessoa dele. Então, testificarás perante o Senhor teu Deus. Então, quem está dentro desse contexto, está voltando a sua memória lá no início, quando Deus chama Abrão, né, e fala assim, vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Vai só nessa direção, eu vou te apontar qual é o lugar. E aí ele começa assim, então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, arameu, prestes a perecer, foi meu pai. E desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, prestem atenção nisso, e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. Veja bem que há uma escalada, há um aumento nessa pressão. O que a servidão egípcia impôs sobre a nação, sobre aquele povo? Eles já não aguentavam mais. A carga era por demais pesada. Não havia mais esperança. Quando Deus chama Moisés, eles já estavam nas últimas. O povo já não suportava mais. Se Deus demorasse mais um tempo, aquela nação sucumbiria. Muitos ali já esperavam, já desejavam a morte, tinham avidez pela morte, diante de tamanha tribulação, diante de tamanha angústia, diante de tamanha opressão. Era grande demais, é porque nós lemos o texto, mas nós não entramos dentro dele. Não tentamos imaginar, o tamanho dessa luta, dessa angústia. Pensa bem, os caras dormiam tarde, acordavam extremamente cedo e já acordavam sob o jugo e sob o chicote dos feitores. As costas de todos eles eram lanhadas por aquele chicote. O sangue escorria. O camarada chegava no final do dia e ele tinha que de alguma maneira arranjar um jeito de fazer com que aquele sangue estancasse, para no outro dia o chicote comer novamente. Dá para imaginar uma vida assim? 24 horas
sob essa tensão, com apenas algumas poucas horas de sono, 365 dias no ano, todos os dias. Não há esperança. A única esperança era a morte. Eu quero morrer, não aguento mais. Então, para onde é que aponta essa celebração? Primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra Páscoa, no original, significa uma passagem, uma saída. E aí começa a vir aquela brisa, aquele vento fresco que vem no seu rosto suave. É quando alguém fala assim: eu vou instituir algo para te dar esperança. Eu vou fazer algo para alimentar a sua fé. E aí vem aquele vento gostoso no rosto. Quem já experimentou essa sensação, é uma delícia. Então a palavra Páscoa significa exatamente isso, o alento, né? Uma passagem, uma saída desta situação. Então, para onde que essa Páscoa aponta? Então vamos lá. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, ótimo, todos nós sabemos disso. Jesus precisou morrer de uma morte terrível para que nós todos fôssemos libertos do pecado. E aqui, queridos, entendemos o pecado como a pior, a mais cruel, a mais terrível forma de opressão. Algo N vezes agigantado, acima de qualquer expectativa, de qualquer pensamento que nós possamos ter. O pecado é algo hediondo, terrível, hediondo, horrível. O pecado, ele mata, ele destrói, ele aniquila, ele humilha. Então todo aquele sofrimento que aquela nação sofreu é extremamente potencializado através do pecado. A instituição da Páscoa, ela tem uma forma de nos ensinar e de nos mostrar através de uma analogia. Olha só, vocês entendem esse sofrimento aqui? Conseguem perceber isso? Pois eu quero mostrar para vocês que o pecado é N vezes pior. Ele é aniquilador, opressor. Da mesma forma que os primogênitos precisavam morrer para que aquela nação deixasse o Egito, Jesus precisou morrer para que nós pudéssemos ser libertos deste pecado. A relação, ela é perfeita. Jesus precisava morrer para que nós alcançássemos o perdão que hoje nós temos em nossas vidas. Pessoal, a gente só vai entender, ou pelo menos conseguir arranhar o limiar desse entendimento, mensurar a dimensão de tudo isso que eu estou falando aqui, se nós compreendermos o que o pecado faz em nossas vidas. O que é o pecado neste mundo? Vejam o mundo, o estado que ele está. Veja o que está acontecendo lá na Ucrânia, o que está acontecendo hoje, agora, já nesse momento lá na China, nos outros países com diversas restrições. Veja o que está acontecendo em nossa cidade aqui, Rio de Janeiro. Quanta gente morrendo, quanta gente desesperada, quanta gente pedindo as mesmas coisas, pedindo a mesma coisa, melhor dizendo, que aqueles escravos lá no Egito pediam: eu quero morrer, não há mais esperança para mim. O pecado está assolando a vida destas pessoas, o pecado está subjugando essas pessoas, o pecado está destruindo a vida dessas pessoas. Milhares de jovens morrem todos os anos se matando, porque eles não têm mais esperança. É o mesmo sentimento
estava no coração daqueles escravos, naquele período. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, nós lemos assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, preste atenção. Por este motivo, por Jesus ter sido sacrificado por nossa causa, festejemos, façamos a festa. É o que o texto diz, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Também em João capítulo 1, verso 29, João Batista falava assim: no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, também lemos assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Naquele dia, quando Deus instituiu a Páscoa, Deus queria mostrar para toda a nação de Israel que a libertação deles, a liberdade deles, estava condicionada a um sacrifício. Por tamanha opressão que eles estavam sofrendo, estavam ao ponto de desistir da própria vida, totalmente desesperançados. Algo mais drástico e mais terrível precisava superar isso, superar essa perspectiva, para que eles pudessem sair do Egito. Então todos os primogênitos morreram, porque foi só assim que Faraó atendeu a ordem de Deus. Quando o filho dele morreu, e quando o filho dos seus generais morreram, quando todos os primogênitos do rebanho de Faraó morreram, aí Faraó escutou: tira esse povo daqui, Moisés, tira eles daqui, pode levá-los embora. A Bíblia conta como é que o Egito se comportou diante disso. Eles queriam que o povo saísse rápido, praticamente os estavam expulsando da terra. Um povo que antes não queria que eles saíssem. Algo drástico tinha que ter acontecido. No nosso caso, meus irmãos, para nós vencermos o pecado, Jesus precisou morrer. Então tinha que ser alguém perfeito, alguém imaculado e sem pecado, para que a gente pudesse alcançar esse perdão. Se nós não entendermos o tamanho, as garras, do pecado na nossa vida, a gente não vai conseguir compreender a dimensão desse sacrifício. O povo lá entendeu, porque eles ouviram os gritos daqueles que estavam morrendo, dos pais que estavam pegando seus filhos mortos no colo, das mães que tinham acabado de parir o seu primogênito há poucos dias, agora seguravam seus bebezinhos mortos nas mãos. O Egito estava gritando de dor. Foi uma noite apavorante para eles. Nós vemos também, queridos, que Jesus é separado para o seu sacrifício. Isso aí aqui aconteceu. Jesus é separado para o seu sacrifício 4 dias antes da sua morte. Olha o roteiro. Lá na Páscoa judaica, o pai de família tinha que pegar 4 dias antes do evento. Ele tinha que ir lá no curral e separar daquele rebanho um cabrito ou um cordeiro perfeito. Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, 4 dias antes de ser crucificado. Mateus 21, versículo 10,
nos mostra isso. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Este é Jesus. O sangue de Jesus precisa estar sobre a vida daquele que é salvo. A Bíblia diz que os crentes têm simbolicamente aplicado o sangue sacrificial de Cristo em seus corações e assim escaparam da morte eterna. Em Hebreus capítulo 9, lá no verso 12, nós lemos assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Falamos sobre ela aqui hoje. Olha o repouso. Assim como o sangue é aplicado do cordeiro pascal, faz com que o destruidor passasse por cima de cada casa, o sangue aplicado de Cristo faz com que o julgamento de Deus passe sobre os pecadores e dê vida aos crentes. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Vamos tentar meditar um pouquinho sobre isso. O fato de você passar o sangue no umbral da porta nos remete ao mesmo fato de você entender o poder desta mensagem, arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus e aceitar Jesus como Senhor de suas vidas. É a mesma coisa. Eu não sei se alguém deixou de passar o sangue do cordeiro na porta, mas se ele deixou de passar, ele pereceu naquele dia. Há um dia de juízo, irmãos, um dia de julgamento. Naquele dia, quem estava com o sangue na porta foi protegido desse juízo. Esse mundo há de ser julgado, e aqueles que não tiverem com o sangue de Jesus sobre as suas vidas vão perecer nesse juízo. Precisamos atentar para essas coisas. Não há mais nada para fazer, Jesus já fez tudo. Lá no João capítulo 19, verso 30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Eu já falei sobre isso aqui, tetelestai. É um termo contábil, que diz assim: não tem que pagar mais nada. A dívida está cancelada. A dívida está cancelada. Não tem que pagar mais nada. Tudo bem. Seguro também. A dívida está cancelada. Terminou. Tetelestai. Ela foi cravada na cruz. Você não deve mais nada. Quando Jesus fala assim, está consumado, ele está dizendo o seguinte: não precisa fazer mais nada. Não tem essa de cruz nas costas, andar quilômetros com ela nas costas, pagando uma promessa, subindo uma escadaria enorme para poder conquistar alguma coisa diante de Deus. Jesus já conquistou tudo, acabou, não tem que fazer mais nada. As últimas palavras de Jesus foram: está consumado, e o termo hebraico é tetelestai, e possui significado de algo que foi completado, finalizado, terminado, algo que se encerrou, acabou. Um único sacrifício que não vai precisar voltar a acontecer. Outra coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa pátria está nos céus. E aqui vem o que nós aprendemos hoje na escola dominical. O hoje, quando fala do repouso, que está em letra maiúscula, está dizendo o seguinte:
Isso é eterno, como foi explicado aqui. Está começando agora, nesse momento, a partir da sua conversão, e a partir de agora você já entra na eternidade. Enquanto você ainda estiver nesse mundo, você vai passar por algumas situações que você vai precisar vencer, mas é diferente agora. Quando Josué entrou com o povo na terra prometida, em nenhum momento ele iludiu ninguém ali, dizendo: olha só, como eu falei na escola bíblica dominical, você vai ter aqui a sua casa já montada, você tem a casa, comida e roupa lavada. Não precisa fazer mais nada. Mas Josué foi muito claro. Inclusive teve algumas tribos, quando ele fez a distribuição de terras, algumas tribos ainda ficaram ali naquele cerco do bem bom. E Josué precisou chamar a atenção delas e dizer assim: o que vocês estão fazendo aqui ainda? Por que vocês não foram para a terra que foi? Não, é complicado. Complicado nada. Vocês vão lá, vocês vençam os moradores daquela terra, os expulsem daquele lugar, cortem árvores, façam suas casas, vivam as suas vidas, trabalhem, arem a terra, façam isso. A terra é prometida, sim, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, mas trabalhe por ela, faça ela acontecer. Estamos aqui nesta terra ainda, irmãos, e temos que fazer dessa maneira. Então o próprio Deus nos ensinando e nos mostrando que nós já adentramos a essa eternidade, já estamos nela, passamos a ter um direito não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. No entanto, devemos atentar para essa vida, fazendo as coisas segundo o que a palavra nos ensina, obedecendo aquilo que Deus nos mostra, nos manda fazer, mas nunca deixando de entender que nós pertencemos a um outro lugar. A nossa pátria não é mais aqui. É como o texto bíblico diz: viva neste mundo como se não dependesse dele. Paulo falando sobre isso. Em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, lemos assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha só, se você, a partir de agora, você é um crente de verdade, se a partir de agora o sangue está sobre a sua vida, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, é isso que o Senhor implementa em nossos corações, nas nossas mentes. Vivamos neste mundo como se não dependêssemos dele, porque a nossa pátria está nos céus. E aí nós entendemos por que na Páscoa judaica não havia cadeiras, ninguém estava sentado, estava todo mundo em pé, pronto para sair. Passageiro, irmãos, a vida é um lapso pequenininho de tempo. Nós saímos dessa vida de um jeito ou de outro, ou saímos dela morrendo, ou saímos dela quando o Senhor voltar. Mas é rápido demais. Estavam todos de pé diante daquela mesa pequena, quadrada, sei lá que tamanho que era, com aqueles três componentes da ceia, que eram os pães ázimos, o molho amargo e o cordeiro assado no fogo. Em Filipenses capítulo 3, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também, 3:20, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E por último, queridos, esse juízo ele vai vir agora. Da mesma forma como atingiu os egípcios lá no passado,
ele está para acontecer em breve a toda esta terra. Em Êxodo capítulo 12, verso 13, nós lemos assim: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deus vai ferir esta terra novamente. E o que vai fazer a diferença é o sangue do Cordeiro nas nossas vidas. Apocalipse 20, a partir do verso 11. E vi um grande trono branco. Gente, isso está documentado na palavra de Deus. Podemos até não crer nisso. Podemos até desprezar isso. Podemos fazer exatamente o contrário do que o Senhor Jesus nos diz. Olha para cá, sua casa é aqui. Preste atenção nas coisas do alto e não naquelas que são da terra. Podemos até fazer o contrário disso. Podemos atentar para essa vidinha medíocre que nós temos aqui. Mas o documento sagrado, registrado no cartório celestial, diz o seguinte: e vi um grande trono branco, Apocalipse 20, 11, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Imagine só. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E por último, verso 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse juízo vai vir, irmãos, e não tem para onde você correr. Se o sangue de Jesus não estiver sobre sua vida, não tem para onde nós corrermos. Porque a Bíblia diz, o documento sagrado registrado no cartório celestial, o que ele fala? Ele diz que o mar deu os seus mortos, a terra e o próprio inferno devolveu os seus mortos. Todos nós estaremos diante do grande juiz. Todos nós. O que vai fazer a diferença é o sangue lá na porta do teu coração. Agora nós vamos para a conclusão que nós lemos. Em Deuteronômio 26, que foi o texto que nós lemos, lá no verso 2 diz assim: então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. E aí o verso 11 diz: e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Qual é o foco que o Senhor quer nos trazer para esta mensagem? Qual é o foco com essa conclusão? É que se você entendeu essa mensagem, irmãos, e se você compreende o tremendo poder que há na Páscoa, nessa Páscoa onde Jesus se dá como verdadeiro Cordeiro por nós, se você entende essa mensagem, alegre-se e regozije-se, como o texto aqui que nós acabamos de ler diz, porque a sua redenção se aproxima.
aquele vento fresco já está batendo na nossa face suada, queridos. Eu sinto esse vento todos os dias, quando eu olho para os noticiários e quando eu olho para a minha Bíblia. Eu vejo aquela brisa batendo no meu rosto suado, dizendo: está chegando o momento do teu alento. Está chegando o nosso momento, meus irmãos, do nosso alento. Mas o que o texto diz é o seguinte: somente aqueles que entendem essa mensagem e dão valor a este sacrifício monumental que foi feito, um sacrifício que nós não podemos dimensionar, para que nós pudéssemos alcançar a liberdade que nós temos hoje, queridos. Aí sim, você tem que se alegrar. A vida eterna começa na sua conversão e continua por toda a eternidade ao lado de Jesus. A exemplo daqueles que entraram na terra prometida, mas que precisaram arar a terra, cortar árvores para fazerem suas casas, precisaram lutar para expulsar seus inimigos das terras onde ocupavam, sangraram, sofreram, porém tiveram a sua boa colheita. Em meio à dor e ao sofrimento, trouxeram para Deus as primícias do que colheram em um cesto e puseram e colocaram diante do altar de Deus. Qual é o significado disso, queridos? A nossa vida são essas primícias. É a maneira como nós interpretamos todo esse sacrifício que Deus fez através de Jesus por nós. Queridos, se nós não tivermos a compreensão correta disso, a Páscoa vai ser o que é feito hoje. A Páscoa vai ser o que é feito hoje. A mensagem pregada por esse mundo é que existe um belo de um coelho, uma cesta de ovos de chocolate e uma vida doce e maravilhosa de guloseimas. Enquanto que o que o Senhor nos mostra, o que Ele nos mostra são os ázimos da sinceridade, da sua dedicação a Deus, sem o fermento da maldade, aquele molho amargo do outro lado, te mostrando que essa vida não é fácil, mas que vai fazer você lembrar do que o pecado fez na sua vida. E aí o texto nos manda: olha para trás, lembre-se daqueles dias. Todas as vezes que os judeus comemoravam a sua Páscoa dentro da terra prometida, ao comerem, quando molhavam o bocado do pão naquele molho amargo, e quando comiam, eles se lembravam das chicotadas e das chibatadas que eles levavam dos feitores egípcios. E aqui que está a conclusão, queridos. Por que eu tenho que me alegrar? Porque eu tenho um passado. Eu tenho um passado. E eu sei como foi o meu passado. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei da insistência dele todos os dias, quando eu não dava a mínima para ele, quando eu não estava nem aí para ele, mesmo conhecendo a verdade. Mas Deus insistiu, foi atrás de mim. Ele me buscou. Não fui eu que fui atrás dele, foi ele que me foi atrás de mim. Eu vim para esta igreja porque foi ele que me trouxe para cá. Entendem? Eu não fiz nada. E aqui está o texto que nós acabamos de ler: a terra fui eu que te dei. Os frutos que você vai colher e vai trazer para mim, fui eu que te dei. Ele fez tudo. Deus fez tudo. E por quê? Então ele diz: você vai agora, pega desses frutos da terra que eu te dei, essa colheita que eu fiz para você, venha diante de mim e coloque tudo isso num cesto e deposite aos meus pés. É a minha vida, meus irmãos. Então a Páscoa é exatamente isso. A Páscoa fala de gratidão. É você olhar para o passado, se remeter para ele, ver o que você fez lá atrás, todas as baboseiras, tolices, a negridão, a podridão da tua vida anterior, e você olha para cá agora, você está na terra prometida,
a caminho do céu, então você se alegre com isso, porque Deus é que fez isso por você. A conclusão dessa mensagem fala exatamente disso. Nós não estamos dando importância ao tamanho da salvação que Deus fez em nossas vidas. Irmãos, olhem para trás. Lembrem-se do passado de vocês, como eu lembro do meu. A Páscoa, antes de tudo, é um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Declare a Ele isso. Declara isso para Deus. Então, enquanto o mundo fala de chocolate, de ovos, enquanto o mundo fala de coelhos pascais, né? Nós falamos do verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, que é o sentido da Páscoa. Foi para isso que a Páscoa foi instituída, para que todos nós nos lembrássemos dos nossos momentos anteriores, por tudo aquilo de ruim que passamos, e que hoje estamos nessa terra prometida porque Ele que nos acolheu, foi Ele que providenciou, foi Ele que nos trouxe para cá, tudo para Ele. Então pega o teu cesto com o melhor da tua vida e deposite aos pés de Jesus. Amém? Amém. Fica de pé, glória a Deus.